as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Olá, daqui a pouco deve estar chegando mais alguém, mas eu também tenho assim uma tranquilidade para algumas coisas. Graças a Deus, deixa eu te contar mais ou menos como é que eu funciono. Você está me conhecendo agora, de um ano para cá, né? Acho que tem um pouquinho mais de um ano que você me conhece, né? Mas o que que rola? Algumas ocasiões, pode passar, Silvinha. Amamos vocês. Assim, Deus me deu a oportunidade de pregar para alguns auditórios assim bem cheinhos. Mas eu curto muito a ideia de sentar e falar numa mesa. Ah, como é bom. A maior carga de revelação da palavra acontece nos menores ambientes. Quer ver? Jesus falava para uma multidão, mas diante de quem que ele se transfigurou? 3 pessoas. A maior revelação de Jesus foi dada no monte com uma plateia de 3 pessoas. Então, eu aprendi que tem determinados momentos que o Senhor reserva assim, tipo, só vocês. E não é porque seja uma questão de preferência, não. Ele amou os 12. João 17 diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Então ele amou todo mundo. Só que tinha umas conversas, irmão, que tinha que ser para uma galera, entendeu? Dito isto, eu fiquei muito pensativo a respeito da nossa última aula. Teve uma pessoa que falou assim para mim, foi de pirar o cabeção. Aleluia. Bom, nosso e-book está aí. Shalom Giro. Hoje nós vamos continuar falando do profético numa perspectiva mais para os dias de hoje, entendendo, eu gosto de fazer assim, eu pego as coisas que foram escritas há 2.000 anos, há 4.000 anos, leio no contexto que elas foram escritas e aplicadas, tá? Então você vai pegar um contexto histórico, entender para aquele momento, e aí o Espírito Santo pega e joga isso para os dias atuais. Sempre Ele. E aí a gente vai sendo confrontado por isso, porque se a gente ficar simplesmente lendo com a régua daquela época, a gente corre num perigo. Pergunta assim com vontade de quem quer saber. Qual? Pergunta de novo. De você julgar as pessoas e se tirar desse julgamento. Se você olhar para a questão do pecado de Miriam de falar contra Moisés, e você não vê essa palavra se aplicando a você, você vai dizer, Miriam, sua perturbada. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Então, por isso que eu gosto de ler a palavra que está registrada há 4.000 anos e trazê-la para os dias atuais, eu entro nela e falo assim, opa, isso aqui é para mim. Então, hoje, nós vamos entender a restauração do profético nesse tempo que a gente está vivendo. E quando eu digo nesse tempo, eu não estou falando dos últimos minutos ou dessa perspectiva de proximidade do tempo com quanto o meu presente absoluto. Entendeu isso? Eu não vou falar do tempo agora, mas eu vou falar do tempo na época que nós vivemos. Quando a gente vai pensar na restauração, naquilo que Deus está trazendo para a igreja, existe um motivo para Deus trazer isso de volta. A primeira coisa é porque a igreja perdeu algumas coisas.
Amém ou não? E ela perdeu ao longo de muitos anos de história. Eu separei aqui uns livros que eu queria indicar para vocês. E um deles é um livro que tem até em PDF. Os Generais de Deus, de Robert Liardon. Generais de Deus. Esse livro você tem que ler. Vamos lá abrir ou ligar a nossa Bíblia, ou abrir o teu e-book aí. No texto de 2 Reis 5:8. 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Amém? 2 Reis 5, 8. Encontraram? Sucedeu. Deixa eu achar aqui. Você gosta de ler hebraico, Giro? Na minha Bíblia tem hebraico. Aproveita e dá uma risada aqui da letra do pastor, que é quase igual ao hebraico. Aqui. Não é bem parecido? Muito ruim. Minha letra é muito ruim. Me ensina a escrever japonês que vai ser mais fácil. Nós vamos ler esse texto aqui, ó. Esse versículo 8 aqui. Ai. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei de Israel: por que você rasgou suas vestes? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa esse cabra vir até mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Deixa ele vir. Shalom. Eita, está andando. Yes! Traz a mesa para perto. Vitinho, tu passou uma máquina no cabelo? Deu um tombo bom no telhado, hein? Ambiciona ficar igual a gente? Alguma coisa parecida? Não. O ministério do profeta Eliseu, sabe disso, né? Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pode ligar esse texto com um outro texto. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vou pedir ao Leandro, com essa voz de locutor das casas de TV Record, para ler para mim. Malaquias 4, 5 e 6. Achou? Lê aí. Uma das coisas que o ministério profético está sendo anunciado como necessário é porque ele vai fazer com que os corações polarizados venham convergir para um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum? Pergunta de prova. O profético vai vir para fazer com que corações polarizados possam convergir para um ponto. Qual é o ponto? Diga comigo: a cruz de Cristo. Existe um autor, que é um livro que eu também vou indicar a vocês, Desenvolvendo o Dom Profético. Anotem esse nome.
Desenvolvendo o Dom Profético. Esse você acha na Amazon, acho que R$ 29, mas é uma Bíblia. Para quem gosta de ler, eu li esse livro 3 vezes. Ele é de um profeta britânico, acho que é Graham Cook, o nome do autor. É uma capa amarela. Ele diz que o dom profético, o ministério profético, o ofício profético nos dias de hoje, ele não pode ser como o profético do Velho Testamento. Porque nos dias atuais, o profético tem que conduzir as pessoas para Cristo. Ele disse, se o profético não levar pessoas a Cristo, ele não é profético. Porque senão vira o profético da mãe de Ná. Amém? Porque todas as coisas, elas vão convergir para Ele, para Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, escreveu o apóstolo Paulo. Então, quando a gente pensa no profético, eu vou entrar aqui num apêndice de um livro de um escritor chamado Watchman Nee. Quem já ouviu falar dele? Esse cara morreu, acho que em 72, preso na China por causa do Evangelho. Ele escreveu algumas obras que são clássicos, tipo Autoridade Espiritual. É um livro que você tem que ler. Esse é pequeno, livreto assim, dessa grossurinha, mas carregado de revelação. E dentre as coisas que o Watchman Nee escreveu, ele escreveu um livro chamado O Poder Latente da Alma. Um outro livro que você deve conhecer. Hoje eu estou bem bibliográfico, né? Então, primeiro livro, Desenvolvendo o Dom Profético, Graham Cook. Os Generais de Deus, de Robertson Lindsay. E o terceiro livro, Watchman Nee, O Poder Latente da Alma. E o Watchman Nee leva a gente a pensar no seguinte, que quando o homem foi criado, você pensa, lembra que eu falei que o Éden não era um terrenozinho da minha casa? Não é o quintal, não é o playground do seu prédio. O Éden tinha 5 rios, nós temos uma bacia hidrográfica aí. Nós temos uma extensão territorial muito grande. E o texto diz, as Escrituras dizem, digo eu, me permitam, quando Deus criou Adão, Ele não criou Adão no Éden. O texto de Gênesis diz que Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden. Eu já estou mestral, para falar do profético eu estou indo lá no Éden, para você entender. Aí, Deus pega o Adão e capacita o Adão com um poder que é um negócio cabuloso, porque ele olha para a barata e Deus fala para ele, coloca o nome nos bichos. Ele olhou para a barata e disse que ela tinha cara de barata. Irmão, ele olhou para a vaca e disse assim, você tem cara de vaca. Tem que ser inteligente, irmão. A gente às vezes tem dificuldade para botar nome no filho. E o Adão coloca nome em todas as criaturas. Diga comigo, poder intelectual. E aí Deus coloca ele no Éden e manda ele lavrar e cuidar da terra. Sabe o que me ocorre? Eu li um livro de um rabino chamado Aryeh Kaplan, que você compra esse livro ali na Sefer Torah, uma loja de artigos judaicos que tem aqui em São Paulo. E o autor desse livro, esse rabino, ele fala que a terra reconhecia a autoridade de Adão. Então, como é que Deus fez brotar as plantas? Ele disse, produza a terra. E ela continuou debaixo dessa mesma palavra de autoridade, então Adão passava e as coisas aconteciam porque ele está impregnado dessa autoridade. Olha que troço louco. Quando ele peca,
esse poder intelectual, físico e essa autoridade vão ficar, como é que eu posso dizer isso? Bloqueadas no interior do Adão. O Espírito Santo não libera isso. O diabo não libera isso. Segundo Ottmani, esse é o poder latente da alma. Como é que você vai explicar, por exemplo, lá no Tibete, um monge sentar, o Giro conhece bastante da cultura oriental, os caras meditam e começam a sair do chão. Isso não é demônio, irmão. Sabia disso? Isso é o poder que ficou trancado dentro do homem e que só o homem libera. Agora, o grande detalhe por trás dessa liberação está em quem recebe a glória dessa movimentação. Prestem atenção. Imagina agora, Fátima, se eu começo a flutuar aqui. Quer ver uma resposta bíblica que se alinha a isso que eu estou falando para você? Apocalipse, quando fala da manifestação da besta e do falso profeta, diz que as pessoas vão chamá-lo de verdadeiro sinal de Deus por causa das coisas que ele faz. Então, quando o homem libera esse poder latente da alma, ele opera num nível de milagres e de coisas sobrenaturais que a glória disso não vai para Deus. Por quê? Porque não foi Deus que abriu essa janela, foi o próprio homem. Você está entendendo isso, Vitor? É fácil de perceber ou é complicado? Vou explicar de novo. Adão pecou. O Adão, ele libera esse poder, o homem, não Adão, mas o homem, pode liberar esse poder latente da alma. E ele opera num nível de coisas sobrenaturais que a glória disso não vai para Deus. Porque não é o Espírito de Deus agindo, é o poder latente da alma. Pode perguntar. Cumpre que não é a glória de Deus, então o fim não é glorificar a Deus. Entenda bem. Continua falando. Exatamente. Vai ser o homem ou o cão. Então, isso nos remete a uma questão que nós abordamos lá atrás, de onde o profético pode sair. Lembra que eu falei disso? Que o profético pode sair de Deus, do diabo ou do próprio homem. E aí Jesus, olha só como é que está tudo ligado. Princípios do reino ano passado. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome a gente não curou os enfermos? Não vos conheço. Entendeu, Fátima? Então, o Espírito Santo nos dias atuais, ele está reativando um profético na igreja, com base numa profunda intimidade com o Senhor, aquela coisa de ouvir a voz de Deus. Irmãos, hoje Deus me deu uma frase para aquelas duas meninas ali que eu falei, depois é que eu vi quão forte foi o que eu falei. A voz de Deus é inconfundível, não é impressão. Porque a palavra impressão, ela abre um precedente de dúvida. Sim ou não? Fulano,
Você sabe desse assunto? Olha, eu tenho a impressão, acho que. Então, quando você diz assim, eu tenho a impressão que, você está partindo de pressupostos humanos para discernir algo que é espiritual. E quando você olha, os profetas que escreveram na Bíblia, eles disseram assim, e veio a mim a voz do Senhor dizendo. É claro, não é uma impressão. É impressão porque eu não sei discernir. Então, se eu não sei discernir, é melhor eu não falar. Não se brinca com essas coisas. Porque os resultados que podem advir da nossa impressão podem ser enfermidade na vida do outro. E aí a frase que eu falei para elas lá, e que eu quero estender para vocês, é que a voz de Deus é tão clara que até um ímpio reconhece. Que é prova bíblica. Paulo no caminho de Damasco. Era o perseguidor da igreja. Nunca tinha ouvido Deus falar. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Deus não deixa dúvida quando Ele fala. E aí, nesse momento em que a gente está vendo a restauração profética, a gente está vendo que Deus está restaurando porque algumas coisas começaram a fazer com que o profético se tornasse produto de manipulação da psicologia. As pessoas, eu conheci um camarada que ele foi pregar na Itália. Ele chegou numa igreja e ele conseguia extrair impressões e conclusões de olhar para a pessoa. Pode isso? Pode? Pode isso? Eu estou olhando para essa menina aqui, aí eu não tem aliança. Aliança. Não tem. Aí eu olho e falo assim, olha, Deus tem me dito que você está muito sozinha. Começou a chorar, estou profetizando no lugar certo. Tuf, 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 tuf. E vou mandando todas ali naquela brecha da alma dela. Então, hoje Deus está levantando um profético para restaurar coisas que se perderam na igreja. No nosso e-book, diz assim, a segunda vinda de Cristo, na página 1, tem sido anunciada pela palavra para os nossos dias. Mas em Atos 3,18 temos uma afirmação importante de que Jesus não virá até a restauração de todas as coisas. O que são todas as coisas? Está escrito, verdades, princípios e práticas. O profético está vindo para restaurar isso. Aí ele diz que a vinda do Senhor acontecerá após essas verdades serem restauradas. É neste cenário que se faz necessário o aparecimento da unção profética como um ministério restaurador e reedificador do corpo de Cristo, para que o coração do povo se volte para Deus. O texto que nós lemos de Malaquias. O ponto de convergência dos corações nessa restauração profética é a cruz de Cristo. Não é no misticismo, não é no pragmatismo. Você sabe o que é pragmatismo? Sabe o que é? Vou te dizer. Vamos fazer o que dá certo, em vez de fazer o que é certo. Essa é uma definição de pragmatismo, onde os fins acabam ultrapassando princípios, porque o que interessa é o resultado. E aí, por conta disso, a cruz de Cristo, ela vai se mostrando enfraquecida no discurso.
e estão querendo atrair pessoas para o reino de Deus a partir de protocolos humanos. Que é pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer, irmão? Quer outro? Irmão, essa é para você rir. Eu estou vendo lá no Rio de Janeiro as igrejas com negócio de culto da vitória e todo mundo arrebentando a boca do balão. Todo mundo, irmão. As igrejas quarta profética, culto da vitória. Tinha uma lá que era assim, culto do Jesus revela tudo, tinha faixa e tudo. Um dia eu, triste, porque culto de semana na minha igreja era vazio pra caramba. Falei, Jesus, dá uma dica aí, qual é o culto que eu vou botar para começar a atrair o povo? Aí Jesus falou assim, eu descendo a serra, Grajaú, Jacarepaguá, o Senhor fala assim, bota o culto da derrota. Eu falei, credo, Senhor, tem misericórdia, meu. Sai daí, mano. Estou querendo encher a casa, você está mandando botar culto da derrota? Nem eu vou. Aí o Espírito Santo ficou calado. E eu fiquei muito macho da vida com Deus. Eu falei, eu estou te pedindo ajuda, você me dá uma dessa aí, cara? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ninguém alcança a vitória sem antes sofrer uma grande derrota para o Espírito Santo. Se não sofrer a perda, não há ganho. Coloca culto da derrota. Então, os artifícios humanos foram saindo da frente, porque agora nós estamos nos deparando com a cruz de Cristo. Que é a maior perda que é essa, meu? Então, o profético, ele vai nos levar nesse lugar. Falei lugar igual paulista, amém, irmãos? Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus, porque eu falei lugar como paulista. Vamos lá. Ver o que nós perdemos. Na página 2 do nosso e-book, a gente está falando que a igreja da última hora, ela pode ficar sem a unção profética? Pode. Pode ficar sem a unção profética? Pode, Leandro? Não, não pode. Ela não pode prescindir da unção profética. Ela tem que... sim. Mas ela é. Eu entendi a tua interpretação. Amém. Mas acontece, Só que é imprescindível que a unção profética se manifeste no meio da igreja. Por quê? Quando você olha a unção profética no Velho Testamento, ela foi necessária para estabelecer governo. Os profetas do Velho Testamento, os caras estabeleciam um governo. Então, se nós estamos pensando em termos de reino de Deus e governo de Deus, essa unção precisa estar no nosso meio, amém? Amém? Não dá para abrir mão dela. Foi um profeta que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi um profeta que ungiu o segundo rei de Israel. Aliás, o mesmo profeta. Nome do meu neto, Samuel. Então, a gente não pode abrir mão dessa unção. O que a gente vai precisar aprender é como identificar a unção que mantém a lâmpada acesa com a unção do óleo soia. Porque tem a do soia, irmão, que não mantém lâmpada acesa. No máximo ela acende a churrasqueira do sábado.
Alguém já acendeu churrasqueira com uma latinha de óleo soia, com um pouquinho de óleo soia, pega fogo, mas não mantém. Então a gente vai precisar entender e identificar essa unção, mas a gente não pode abrir mão dela. É importante, porque se nós queremos ver o agir de Deus e trazer o conhecimento do que está no coração de Deus para essa terra, a gente precisa que os profetas trabalhem. Mas o profeta tem que trabalhar, não tem que dar trabalho. Por favor, profetas, aprendam a serem cooperadores do reino e não gente que vai atrapalhar o processo. Irmão, Deus me deu uma revelação de um sapo cururu. Coma menos. Coma menos. Obrigado, Carlos. A unção profética, ela vem para restabelecer e curar a estrutura da igreja. Ela vem para curar a estrutura da igreja. E eu vou te mostrar onde. Repete essa frase comigo. A unção profética vem para curar a estrutura da igreja. A unção profética vem para restaurar o que se perdeu. E aqui a gente vai começar a ver o que se perdeu. Dever de casa. Anota aí no seu livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Você vai ler e meditar. Você vai ver o quadro pitoresco da igreja do pastor Eli. Que quadro! Que quadro! Quando a gente lê esse texto, eu vou te dando os tópicos que estão aqui, vou te dizendo as histórias linkadas a esses tópicos. Amém? Primeira coisa que a igreja tinha perdido no tempo do Eli era o discernimento espiritual. A Ana chega no templo, a mulher está mal das tripas. A mulher está mal das tripas. Tem uma perturbada chamada Penina, que ficava no ouvido da Ana. Eu tenho um bocado de filho, tu não tem nenhum. Eu tenho um bocado de filho, tu não tem nenhum. Cara, é muito interessante. No capítulo 1 de 1 Samuel, diz que o marido da Ana, que também era o marido da Eucana, da Penina, o nome desse cara era Eucana. Para ter uma mulher perturbada como a Penina, ele tinha que se chamar Eucana. Porque tinha que prender essa mulher, velho. A Bíblia diz que quando ele preparava o prato para dar de comer às suas duas mulheres, ele dava uma porção para Penina e seus filhos. A Ana tem filho? Não. Mas ele dá 2 porções para ela. Arrepiou essa, hein? Arrepiou essa. Sabe o que significa o nome Ana? Cheia da graça. Ela é uma tipologia da igreja. Ela não tem filhos, mas ela recebe porção de primogenitura. Ali Deus já está dizendo para ela, se liga aí. Fica legal. Vai melhorar. Não criemos cânico. Vai dar certo. Porque ela está comendo o dobro do que a outra. Fale assim comigo. Deus estava preparando e fortalecendo aquela que vai gerar o profético.
E aí ela vai para o templo orar. E o Eli, que devia ter comido as porções de todo mundo, ele era muito gordo. A Bíblia diz que o Eli era gordo, pesado. Ele está sentado numa cadeira, porque não aguenta mais se mexer, está pesadão. Não fez igual o apóstolo Davi, que está fazendo academia, diga glória a Deus. Perdeu 13 quilos, diga aleluia. E a Ana está lá, chorando e orando diante de Deus. E a Bíblia diz que ela só mexia a boca. Aí ele orou e falou assim, para de beber, cachaceira. Isso numa versão super atualizada, tá? Para de beber, cachaceira, aparta de ti esse vinho. Ela falou, não, meu Senhor, não é nada disso. Eu estou derramando a minha alma, que se encontra em tremenda amargura diante de Deus. O que isso está me mostrando? Que o Eli já não tinha discernimento espiritual nenhum do que está acontecendo. Ele está dizendo que a cachaça, o que é súplica. Mas aí também corre um perigo. Dele dizer o contrário. Dele dizer que a cachaça é oração e a súplica não é. Porque ele já não consegue discernir. Ele está igual aquele cara que não sabe o que é a mão direita, nem a mão esquerda. Aí o cara falou, qual é a mão que você escreve? Ele falou, essa aqui. Então faz assim. Aí o cara fez, tá. Essa é a sua mão direita. Qual é a sua mão esquerda? Ele falou, essa daqui. Aí o cara pegou e fez assim, e agora? Qual é? Ele falou, não sei, embaralhou. Essa é a base do discernimento espiritual dos dias de hoje. Da gente achar que a obra do cão, as coisas que Deus está fazendo, porque elas não são evidentemente sobrenaturais. Irmão, quero só te dizer uma coisa, o diabo faz milagre. E quando a gente não tem discernimento espiritual, a gente vai dizer que a operação do que está acontecendo é de Deus. E ele está dizendo assim, Vamos falar em francês? Diga comigo, c'est pas moi. Não sou eu. Moisés está lá no Egito. Pegou o cajado e foi lá no rio. No Nilo. Tocou. A água virou o quê? Rumbacardi, não foi? Virou o quê, irmão? O que os magos de Faraó fizeram? A mesma coisa. Você já leu isso lá no livro de Êxodo? Fizeram a mesma coisa, irmão. Pode falar. Você sabe qual foi o maior milagre da minha vida, irmão? Eu resisti ao evangelho durante 18 anos. Estava falando para alguém hoje. Só situações de morte evidente assim. Evidente, vai morrer. Vou abrir um parêntese para contar em 5 minutos uma. Eu tocava com o Calbi Peixoto. E eu tinha comprado um instrumento, na época, muito caro, um baixo Ibanez RB 885, 5 cordas. O Luizão Maia comprou um, eu fui e comprei o outro. Nós fomos os 2 primeiros músicos com baixo de 5 cordas no Rio de Janeiro. Fui fazer um show com o Calbi em Recife, de quarta a sábado. Como é que eu vim de lá, irmão? Se dinheiro fosse água, eu estava todo encharcado. Formoso na prancha. Cheguei no Rio de Janeiro, falei, não vou trabalhar não, domingo vou curtir uma onda e tal. Aí o telefone tocou. Na época não tinha celular, né? Era o residencial. Alô? Davi?
Alô, quem incomoda? Davi Agostinho Silva. Eu falei, ô meu maestro, o que houve? Ele falou, Davi, tem uma festa hoje da Cláudia Raia na Gafieira Estudantina. E eu estou sem baixista para ir fazer. Você pode fazer? Eu não precisava da grana. Te falei, eu estava com dinheiro legal no bolso. Falei, cara, eu não preciso dessa grana. Ele falou, pô, cara, vai ser um festão. Aniversário do celular. Eu falei, bom, deve ter um gorocídio bom, né? Ele falou, vai, boca livre. Eu falei, já estou lá. Peguei meu baixo de 5 cordas, apanhei um táxi, fui para a Gafieira Estudantina. Irmão, aí imagina, né? Enchi a caixa d'água, foi até a tampa. Quando acabou o show, acabou o baile, 5 horas de baile. Chegou um amigo meu, que era policial, e que ele também era do negócio. Aí ele falou assim comigo, pô, chegou uma lá na Tijuca, que está deixando a gente falando segredo com a gente mesmo. Porque entortava a boca, né? Eu ficava aqui pertinho da orelha. Falei, então vamos para lá agora. Aí pegamos o carro dele e fomos. Eu peguei o meu baixo de 5 cordas, botei na mala do carro do abençoado. Ele cobriu com uma toalha, estava dentro do case, com a minha pedaleira. E fomos. Subimos na favela, cheiramos tudo que tinha direito. Eu saí falando com um papagaio no ombro, estava parecendo pirata. Eu ficava olhando assim para o lado. Estava ruim. E aí esse meu amigo inventou da gente parar num ponto próximo à Central do Brasil, onde tinha prostituição e muitas boates e bares. Vamos tomar cerveja, vamos. Saí do carro, deixei o baixo na mala. Estou eu dentro do bar, virei a cerveja assim no copo e me deu um estalo assim, olha o carro. Saí do bar, fui na porta, olhei. O carro está no mesmo lugar, pô. Continuei tomando a cerveja, paguei a conta, vamos embora. Quando eu cheguei no carro, eu falei assim, fulano, abre a mala do carro. Aí ele falou, não, vamos embora. Falei, abre a mala do carro. Ele abriu. Adivinha o que tinha acontecido? Ele tinha deixado a mala aberta, tinha comunicado com um outro policial, amigo dele, e o meu baixo tinha sido roubado. Isso eu fui saber anos depois. O que o tio Davi vai fazer? Eu estava perto da Central do Brasil, eu gravava direto para os caras da favela mais antiga do Brasil, que chama-se Morro da Providência, famosa. Fui lá no morro. Primeiro fui na delegacia, registrei o roubo, fiquei bom na hora. Acabou a onda do pó na hora. Quando eu cheguei na delegacia, o delegado ficou me olhando assim. Quando eu fui embora, ele falou, cara, você é muito bobo. Bateu no meu ombro e falou, vai embora, vai. Eu não entendi por quê. O delegado já tinha sacado tudo. Fui para o morro, irmão. Só que eu não sabia que o meu amigo estava armado. Ele estava com 357 Magnum embaixo do banco do motorista. E ele estava com uma blusa de botão assim, tergal, e com uma baleira presa no cinto. As munições todas aqui. Aí ele falou, tu vai querer onde? Eu falei, eu vou lá na Providência, porque quem pegou o baixo aqui vai vender lá. Vamos embora. E ele falou, vamos embora, mas vamos chegar lá, vamos comprar mais um produto? Eu falei, vamos. Paramos o carro a 50 metros da boca de fumo. Ele sai do carro, sobe a escada que levava até a boca. Quando ele está subindo, bateu um vento na camisa. O que apareceu? A baleira. A arma está lá do meu lado, no banco. Eu não sabia que tinha uma arma ali. Aí que eu estou olhando, eu estou vendo um monte de bandido meter a mão em metralhadora, fuzil e mandando ele para o canto. Só me veio o seguinte, porque nessa hora, irmão, você vira o maior crente do mundo. Eu falei, Jesus, olha só, eu sei que vai dar ruim, eu vou morrer. Só não deixa esses caras me esculacharem e cuida dos meus 2 filhos, Karina e Davi filho.
eram pequenos. Quando eu abri o olho, o carro estava cercado de vagabundo, e os caras saíram, sai do carro, sai do carro, sai do carro, e tinha um que ficava me empurrando com uma pistol Uzi, que é uma metralhadora israelense, de 72 tiros, o pente dela. Ele me empurrando assim, falando, vambora, vambora, vambora. Eu subi a escada. No final da escada, tinha uma pedreira que dava para uma garagem de ônibus, assim, 70 metros ou mais de queda livre. O cara falou assim, olha só, Chernobyl, ou pula ou vai ganhar uma rajada. Eu falei, irmão, nenhum nem outro. Eu vim aqui resolver um outro negócio. E o cara não deixava eu falar. Quando o cara ia me empurrar, saiu um homem de dentro de um barraco da favela. O que está acontecendo aí? O cara, ô patrão, o cara é polícia, esse aqui é Chernobyl. Aí o cara falou, ah é? Ele é polícia? Aí riu. É, ele é polícia. Nós achamos essa arma aqui no carro dele. Aí o traficante falou assim, tira as munições e dá a arma para ele de volta. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Esse branco aí que está quase todo mijado, esse é freguês daqui, ele trabalha na gravadora aqui embaixo, conheço ele. Esse polícia aí, ele já me deu fuga uma vez no assalto. Manda os dois embora. Irmão, eu desci a escada do Morro da Providência, eu desci um degrau, eu falava assim, eles vão dar pelas costas. Eu descia e parava. Eu descia e parava. Aí o cara gritou lá de cima, aí maluco, se tivesse que morrer, tu tinha morrido aqui em cima, vai na boa. Então, quando eu experimentei o processo de libertação de Jesus, o poder da cruz de Cristo e a voz do Senhor falando no meu ouvido, eu já tinha visto de tudo, porque inclusive nesse período eu pregava nas igrejas. Sabia? Pregava. Ainda bem que o Arles conhece minha vida toda, não é surpresa para ele. Isso é para você ver, se nós não tivermos o discernimento de espírito, o problema não é a verdade que se diz, é a fonte de onde essa verdade sai. Quer ver um exemplo? Paulo e Silas, Atos 16, eles estão indo lá para a praça, eu vou, orar na praça, eu vou. Aí sai uma menina assim do nada e fala assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo ouviu isso um dia. No outro dia ele, eu vou, orar na praça eu vou. Aí vem ela, ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo olhou e disse assim, espírito de adivinhação, sai em nome de Jesus. A mulher não estava falando a verdade? Mas de onde era a fonte que estava saindo a verdade? A gente só percebe a fonte para além da verdade se a gente tem discernimento de espírito. Entendeu isso? Ficou claro para você isso? De verdade? O profético está vindo para restaurar esse conhecimento da voz de Deus. Oi? É um processo. Ele está vindo para restaurar. Aí ele vai pegar um cotonete, vai lavar o ouvido. Não saiu a cera toda, ele mete uma seringa com água quente, escuta, miserável. Aprende a ouvir a minha voz. Você quer ver uma coisa? Como é que esse negócio é engraçado? Hoje existe uma tecnologia de gravação, está ali o Vitor que é produtor, sabe disso? Esse teclado aqui, ele tem timbres que dependendo da maneira que eu equalizar a mesa lá em cima, vai parecer que é violino. Sabia? É que vai demorar a achar. No estúdio, você olha e você fala assim, caramba, é violino. Não é.
Parece que é, mas não é. Diga Denorex. Parece que é, mas não é. Parece que é a voz de Deus, hein? Mas não é. Como é que você vai saber? Discernimento do Espírito. Amém? Segunda coisa que o profético vem restaurar, a santidade. Porque lá na época do Eli, sabe como é que estava o negócio? Os filhos do Eli estavam apanhando as meninas da igreja, tudo na frente da igreja. Os caras estavam largando a madeira na porta do tabernáculo. E na hora da comida, irmão, da oferta que era sacrificada ao Senhor, Senhor, que essa picanha é minha. E a Bíblia diz que eles metiam um garfo de 3 dentes, para não perder a carne mesmo. Ia lá e arrancava, isso aqui é meu. Prostituição, glutonaria, no meio da igreja. Perderam a santidade. Isso para você ver o que se perde. Perderam a palavra de Deus. No capítulo 3 diz assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e não havia visões. Quando você perde a unção profética, você começa a pregar qualquer coisa. Você vai pregar qualquer história, porque aí você vai ter que lançar mão do pragmatismo para conseguir um resultado. Ou da manipulação psicológica, para fazer parecer que é Deus que está falando. E não é. Não é Denorex. Se você reparar às vezes que a Bíblia identifica a voz do Senhor, ele diz, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Não tem como não reconhecer. Na pior das hipóteses, ele mesmo vai dizer para você, não sou eu não, hein? Na pior das hipóteses, por amor a nós, ele vai dizer, não sou eu. Agora, o detalhe é que às vezes ele está falando não sou eu e a gente está querendo abraçar o engano em detrimento da verdade. Porque isso também a palavra de Deus a palavra de Deus diz em Romanos, que chegarão tempos em que os homens abraçariam a mentira em detrimento da verdade. Romanos capítulo 1. Sabe por quê? Porque em muitos momentos a mentira ela faz com que eu me sinta confortável na região de iniquidade onde eu me encontro. Então, você está cheio de pecado, vê um profeta e fala para você, eis que eu me agrado de ti, meu servo, olha aí. É isso aí que eu queria ouvir mesmo. Está igual a pastora Esté que foi numa igreja aí, que o pastor estava falando, porque tu odeias os que praticam iniquidade. Glória, o pessoal, glória, iniquidade, iniquidade. Ela falou assim, eles comemoram iniquidade? Só Estebe falando aqui para a gente. Perderam discernimento espiritual, santidade. Terceira coisa, palavra de Deus. Deixa eu te falar um negócio muito interessante que está no versículo, no capítulo 3. E Samuel servia ao Senhor num lugar onde não havia visão e a palavra era muito rara. Samuel não saiu da igreja. O bagulho está sinistro. Samuel está servindo a quem? Ao Senhor. Foi aqui que se criou aquele ditado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Posso ouvir um glória a Deus? Está servindo ao Senhor, irmão. Mas é que é difícil. Irmão, serve ao Senhor, vai. Vai, filhinho. Porque se você servir, vai chegar uma hora que Deus age. Eu estou ouvindo as pessoas, uma vez lá na igreja, no Rio de Janeiro, chegou uma menina para mim e falou assim, ela saiu da igreja por uma situação horrível. Aí, numa festa da alegria, ela falou assim, poxa, apóstolo, quando eu venho aqui, me dá uma vontade tão grande de voltar. Aí eu falei, por que você não volta? Ela falou, porque Deus não me deu uma palavra para eu voltar. Eu falei, Ele te deu uma para você sair? Aí ela,
Não. Eu falei, então nem volte. Porque as pessoas estão assim, servindo a si mesmos, em vez de servir ao Senhor. E Deus nos colocou em algum lugar, em algum momento, onde as coisas não estão do jeito que eu imagino, se humilha debaixo da potente mão de Deus. Ele é Senhor da igreja. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus aí, apostólico? Ixi, Jesus tem misericórdia de nós. Presta atenção que quando a igreja lá no Samuel perde a palavra, porque eles estão sem ouvir Deus falar. O texto de Samuel 1, capítulo 3, verso 1, diz que a palavra era muito rara. O que se perde quando se perde a palavra? Diga comigo, a visão. Acabou a palavra, acabou a visão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E Salmo 119, versículo 105. Tem que ter palavra na minha vida para no meio de uma situação complexa eu me manter. Vamos cantar um corinho assembleano? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai, pastor cantava isso, né? Do povo, batismo do povo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Perderam também a direção do Espírito. Aqui é um troço muito sério. A igreja do Samuel, que estava no pastorado do Eli, perdeu a direção do Espírito. E sabe qual é o grande problema quando se perde a direção do Espírito? Se você ler o capítulo 1, 2 e 3, você não vai encontrar esse apêndice que eu vou abrir para você, mas se você ler Romanos 8,14, você vai entender o que eu vou te falar. Lá em Romanos 8,14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Logo, se eu perco a direção do Espírito, eu estou em conflito de paternidade. Vou repetir. Romanos 8,14. Porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quem está me dando a direção é porque eu sou filho de Deus. Se eu perco a direção, significa que eu estou em conflito de paternidade. O problema é mais sério ainda. Eu preciso entender que o profético vem para restaurar a direção aos filhos. Eu preciso me colocar nesse lugar de ser filho de Deus para ser guiado pela unção profética, que é a unção do Espírito. A unção profética não é uma unção separada, onde você vai deixar o cabelo crescer, se vestir de roupa de pele de camelo, nem andar comendo gafanhoto e mel silvestre. Não, a unção profética é algo que vai fazer você ser tão cheio de Deus e tão semelhante ao teu próximo, que para te traírem vão ter que dar um beijinho em você, igual Judas fez com Jesus. Foi por isso que Judas beijou Jesus, porque Jesus era tão igual a todo mundo. Ele não era o cara do... Não, ele entrava assim. Toma tua cama, levanta e anda. Vocês sabem quem é ele? Não, a gente vai ter que arrumar uma treta para atrair ele. Qual é a treta? Dá um beijo. Senão, está arriscado pegar o Pedro por Jesus e achar uma espada. Jesus não tinha nada, no Pedro tinha uma espada. Então, a unção profética, ela vem para nos tornar
semelhantes a Jesus e nos nivelar uns aos outros. E aí, quando eu olhar para você, eu vou achar que você é melhor do que eu. Dá para entender isso? Paulo diz assim: coloquem em honra, coloque o outro em mais honra do que a você, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você sabe por que no céu não tem golpe de Estado? Sabe por quê, Leandro? Porque o filho olha e fala assim: eu faço tudo o que meu pai manda eu fazer. Aí o pai fala assim: esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Aí o Espírito Santo chega e fala assim: eu vou glorificar ele. Então, os caras estão sempre se colocando em nível de glorificação um ao outro. É por isso que Paulo fala para a igreja: ei, preferem honra um ao outro, que aí acaba a rebelião, acaba a briga. E a unção profética vem para restaurar essas coisas. A unção profética, ela vem para restaurar a unção do Espírito Santo. Olha o que diz, estando Samuel, verso 3 e 4 de 1 Samuel 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Como é que era isso? Tinha uma menorá lá onde o Samuel dormia, 7 lâmpadas. Eu tenho 2 estudos para dar para vocês, um sobre o tabernáculo e outro sobre a menorá. Oi? Tem uma aqui que já disseram que tem uma cobra no meio de não sei aonde. Vira até cobra aqui nesse negócio. Jesus tem misericórdia, não tem nada de cobra. Tem uma pombinha bonitinha aqui, estilizada, moderna pra caramba. Amém, irmão? Tinha uma menorá. Essa haste aqui do meio era a única que era preenchida com óleo, porque todas as outras hastes estavam ligadas a ela. Então eles vertiam óleo na principal e da principal saía para as outras. E aí o texto está dizendo que antes que essa lâmpada se apagasse, Deus falou com Samuel. Uau! Tem uma promessa para nós? Tem. Deus não vai deixar a lâmpada de Israel se apagar antes de liberar uma palavra sobre a sua igreja. Pegou? Pegou? Essa unção do Espírito, a palavra profética está vindo trazer esse frescor, restaurar, porque o que perdeu na igreja, no mundo inteiro. Irmãos, a gente conhece igrejas no exterior, que de dia é igreja, de noite é boate. Na Suíça, os caras saem do culto de manhã, de noite vai encher a cara. E é costume europeu tomar um vinho, só que os caras não vão tomar um vinho. Os caras chapam o coco. Numa determinada igreja de Geneve, o técnico de som da igreja, alô Vlad, se liga aí no mistério. Técnico de som da igreja, passava o som, começava o culto, ele ia lá para fora fumar o cigarrinho dele na porta da igreja. E a unção do Espírito, o apóstolo Paulo diz assim: não extingais o Espírito, não apagueis. Como é que você vai manter a lâmpada acesa? Óleo. Uma outra coisa que a igreja perdeu, o sacerdócio. Deus tinha feito, aqui também é top esse negócio aqui, Deus tinha feito uma promessa para Eli. Ele falou para Eli, lá atrás, quando ele levanta o sacerdócio da casa de Arão, ele fala assim: vocês vão me servir direto. Falou? Falou Deus, então beleza. Aí chega na casa do Eli, anos depois dessa promessa, os filhos do Eli estão prevaricando e Samuel o Eli está só na dele, não está tomando nenhuma atitude. O bagulho está ficando feio e ele está sentado na cadeira.
Lembra aquela música? Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. O Eli está assim. A chapa está esquentando, ele está quieto. Não repreende ninguém. Não corrige ninguém. Não ensina ninguém. Deus mandou um profeta. Eli, chega aí. Profeta carioca, né? Chega aí que eu vou trocar uma ideia contigo. Meu compadre, se liga aqui no negócio. Que lá no Rio todo mundo é compadre. Sabia disso? No Rio de Janeiro todo mundo é compadre. Compadre e comadre. Ô, minha comadre, tudo bem? Como é que tá, meu compadre? O profeta chegou e falou assim, ô, meu compadre, assim te diz o Senhor, eu não havia jurado que da tua casa eu levantaria sacerdócio perpétuo? Eu não te prometi isso? Aí o Eli, sim. Sabe qual foi a resposta de Deus, Giro? Longe de mim tal coisa. Eu sou alguém que honra a quem me honra. Aí numa determinada igreja alguém pregou, quem tem promessa não morre. Morre, com promessa e tudo. Porque eu honro os que me honram. Você acabou de perder o teu sacerdócio, porque eu não sou a tua prioridade. Ah, mas isso foi no tempo da lei. Então tá, vamos para o Apocalipse, que lá, na carta às igrejas da Ásia, Deus, o Espírito Santo está dizendo pelas mãos do apóstolo João para uma igreja, oh, se liga aí, que senão vou remover o teu castiçal, hein? Ou seja, vou passar o rodo. Hoje eu estou muito carioca, né, irmão? Eu vou passar o rodo. Vocês estão brincando? Quer dizer que eu envio meu filho para morrer na cruz do Calvário, levantar uma nação santa, um sacerdócio real, e vocês estão brincando comigo? Longe de mim tal coisa. Vai cair do galho. Mas o senhor tinha uma promessa? Tinha, mas eu honro os que me honram. Eu sou fiel à minha palavra. É para a gente pensar. Vamos seguindo, gente. Aí, o que acontece? Deus começa a restaurar todas as coisas. A unção profética está sendo liberada para a restauração. Quais são os instrumentos que Deus vai usar? Oração intercessória. O que é oração intercessória? O que é um intercessor? Quem pode me dizer o que é um intercessor? Por favor, irmãos, não me decepcionem. Oi? Irmão, intercessor é alguém que entra no meio da briga. Intercessão não é um clube. Não é água com açúcar. Intercessão é coisa muito séria, é chamado para a igreja. A igreja tem que ser uma igreja intercessora. Não é algo que... Irmãos, que tremendo será o dia que nós, como igreja brasileira, chegarmos na igreja, depois que a gente for no banheiro, beber água, fazer o xixi e apertar a mão do nosso irmão, a gente chegar no nosso lugar, dobrar o joelho e começar a orar pelo culto. Em vez de perguntar como é que está a roupa de fulano, como é que está a vida de cicrano, a gente chegar e dobrar o joelho. Oi? Pode fazer. Que se pedirmos alguma coisa em seu nome, pode falar. Tem o quê? Tem. O intercessor é alguém que vai orar para que a vontade de Deus seja manifesta. E qual é a vontade de Deus?
Essa é um lado dela. E o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. A santificação é vontade de Deus. Miqueias capítulo 6, verso 3. Ele te diz, homem, o que é bom e o que quer de ti, que andes humildemente, pratiques a verdade e ames a justiça. São as coisas que ele quer. Estão escritas no manual. Lembra o exemplo do forno de micro-ondas, irmão? É isso aí. Exato. Já está pronta. É como você... Porque pede mal. Nosso próprio interesse. E, estou lendo metade dos teus pensamentos. Irmãos, vou te dar um exemplo muito simples disso. Atos, capítulo 4. Pedro e João acabaram de curar um aleijado na porta do templo. Entraram em Cana. E o texto diz que depois que eles foram oprimidos pelos sacerdotes, os caras ameaçaram, soltaram eles. Eles entraram na casa onde os apóstolos estavam reunidos. Sabe qual foi a intercessão que eles fizeram? Ó Senhor, como disse Davi, por que se levantam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2. Os reis da terra se levantam a uma contra o teu ungido. Sim, fizeram isso contra o teu ungido, teu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Faz o seguinte, Deus. Olha a intercessão da igreja. Dá-nos ousadia para pregar a tua palavra e opera sinais e prodígios para que o nome do teu filho Jesus seja glorificado. Sabe como é que termina o texto? E tendo eles orado, o lugar em que estavam tremeu. Quem é que estava orando? Diga comigo, a igreja. Pedro está em Cana. Vai ser morto. Tiago já tinha sido decapitado. O texto de Atos 12 diz que a igreja fazia incessante oração. Então, quando eu penso em oração intercessória, irmãos, eu vou lá para Daniel capítulo 9. Vou ler a palavra. Daniel pega o livro do profeta Jeremias e começa a ler. E ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro que o Senhor determinara para o povo de Judá era de 70 anos. Aí ele diz assim, então eu me voltei para o Senhor com jejum, rogos, pano de saco, cinza e súplica. 5 níveis de humilhação. E começou a orar. Essa oração intercessória, sabe o que desatou, irmãos? Gabriel, desce lá, porque a intercessão está forte.
E aí o camarada começa a receber revelação para os séculos seguintes, inclusive o fim do mundo. Oração intercessória. A Ana está orando, Samuel, capítulo 2, ela está orando falando assim, Deus, me dá um filho, me dá um filho. Deus fala assim, tá, eu vou te responder. Ele deu um filho para ela? Não, a oração intercessória, ela gera frutos para além daquilo que pedimos. Por isso que Paulo escreveu que Deus é infinitamente mais para fazer além do que pedimos ou pensamos, porque ela pede um filho, Deus lhe dá o maior juiz da história de Israel. O profeta que vai ungir 2 reis, inclusive um que vai dar a linhagem messiânica de Jesus, Davi. Então, oração intercessória tem muito mais a ver com ligar na terra o que já está ligado no céu. Alô? Alô? Going back to the scriptures. Amém, brother? Voltando às escrituras. Saindo da elucubração. Vamos para o fundamento. Oração intercessória, o Daniel vai orar e a oração intercessória dele, sabe o que é? Arrependimento e confissão de pecados por identificação. Ele olha e diz assim, Senhor, de fato nós pecamos, nossos pais, nossos antepassados pecamos contra o Senhor. Sabe o que o anjo disse para Daniel? Daniel, homem muito amado. Então, Daniel está bem na fita diante de Deus, mas ele pega o pecado da nação e joga nas costas dele e vai diante de Deus com essa condição, Senhor, não é o pecado deles, é o meu. Isso é intercessão. É pedir por. Senhor, nós precisamos levantar aqui um espírito de súplica no nosso meio, para que a nossa intercessão seja para determinar na terra aquilo que já está escrito nos teus livros. Amém? Vocês estão acompanhando? Eu estou sendo muito filosófico. Estou menos que na semana passada. Deus restaura a oração intercessória. Deus restaura um novo sacerdócio. Porque no ambiente onde tem intercessão, Deus vai fazer, vou falar em francês de novo, remplacement, uma mudança. Sai Eli, vem Samuel. Quem vai sacrificar para mim agora é esse menino aqui. Então Deus está restaurando nesse tempo um novo sacerdócio. E olha, irmãos, eu fico olhando aqueles meninos do céu na terra. Vocês conhecem esse movimento? Não? Os caras da idade do Vitor, assim, em Brasília, reunindo 15, 20 mil jovens na rua para adorar ao Senhor. Sabe o que eles têm de instrumento musical? Só aqui e um microfone. Nós estamos bem na fita. E a glória desce. Uau! Os caras entram dentro de faculdade. É a geração dos novinhos que estão chegando aí. É o Gabriel Guedes. Já viu ele? Com todo respeito, ele usa um cabelo assim, amarrado igual de samurai. Eu olhei aquela primeira vez e falei, esse menino parece um saco de lixo amarrado. Tem o cabelo agarrado assim em cima. Quando o menino abriu a boca aqui no Pacaembu, no Descende, que ele sentou no piano e começou a tocar, porque ele vive, a glória fez assim, ó, uau! O garoto não deve ter 23 anos, se tiver muito. Samuel que Deus está levantando, irmão. Coisas que Deus está restaurando. Novo ministério, oração intercessória, santidade, porque agora quando a gente tem restaurado a oração intercessória, quando temos restaurado um ministério sacerdotal, agora o assunto é santidade.
Porque uma das coisas que a igreja perdeu é o ímpeto para denunciar pecado. Sabia? Autoridade para denunciar pecado. A igreja está pregando politicamente correto. Entendeu o que eu falei? Não se denuncia pecado. A igreja está evitando falar essa palavra. A igreja está evitando falar. Ei, sexo antes do casamento é pecado, tá? Ei, roubo é pecado. Ei, manipulação é pecado. Por que não dá ibope? Eu ouvi alguém dizer assim para mim uma vez: não, eu quero falar de Jesus para fulano, mas eu não quero ser invasivo. Eu falei: então não fala, velho. Então vai falar sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians, vai falar qualquer coisa, mas não fala de Jesus não. Porque para você falar de Jesus, a primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar o dedo na ferida do pecado e mostrar o real estado de um homem sem Deus. Se for para negociar, fica quietinho. Não tenta tornar o evangelho palatável para que ele seja aceito. Não dá para passar a glacê no evangelho. O evangelho fala de cruz, irmão. Oi? Entendeu? Outra coisa que Deus está restaurando com a santidade é que, diante da restauração, da oração intercessória, do ministério sacerdotal e da santidade, Deus vai liberar a voz profética de novo, a palavra vai vir com poder. E eu quero dizer para você algo que o Luiz Hermínio pregou esses dias. Deus está fazendo com que a revelação volte para o altar. Freud vai meter o pé, diga glória a Deus. Porque ela concorda comigo, tadinha. Eu agora falei igual ao seu pai. Ela é boazinha. Pastor Paulo falava assim. Irmão, o humanismo vai meter o pé, porque não dá para ficar os dois no mesmo espaço não, irmão. Vai meter o pé. A revelação da palavra vai descer, e é o seguinte, só vai ter boca para falar de céu quem estiver comendo do céu. Essa daqui eu peguei emprestado do Luiz Hermínio. Escreve a frase e coloca embaixo, Luiz Hermínio. Deus está restaurando o discernimento espiritual. Deus está trazendo maturidade ao seu povo. A Bíblia diz que Samuel ia crescendo e a roupa do ano passado não cabia mais nele, a mamãe dele fazia uma túnica nova. À medida do nosso crescimento, as nossas armaduras e vestimentas serão reajustadas pelo Espírito. Ele não vai deixar que você se vista com uma roupa onde a tua vergonha seja exposta. Moisés falou lá atrás, fala para os sacerdotes usar uma roupinha mais comprida, para quando eles subirem no altar, não aparecer o loló. Porque a roupa que Deus está trazendo é para a proteção da santidade. Deus vai restaurar a unção e o poder. Você consegue imaginar? Você já ouviu falar de Charles Finney? Esse homem viveu no ano de 1792 e morreu com 80 e poucos anos em 1875. Charles Finney. Charles Finney. Ele pregou um sermão em Nova York durante uma semana, que um biógrafo chamado Boyer
disse que os teatros de Nova York e as casas de prostituição fecharam durante 6 anos, por causa do avivamento e do poder da palavra de Deus na vida de Charles Finney. 6 anos. Fechou tudo para balanço. Ele entrou numa fábrica. Quando ele passou na porta, o primeiro que estava ali já caiu confessando o pecado. Tamanha presença do Espírito Santo na vida desse homem. Século XVIII. Não tinha internet, não tinha YouTube, nada disso. Tinha joelhinho no chão, oração. Ele entra numa fábrica, sabe qual é o resultado? Todos os funcionários convertidos. Você quer falar de avivamento? Charles Finney pregou uma semana, 50 mil pessoas numa cidade se converteram. Quer falar de avivamento? Não dá, né? A gente tem que olhar no retrovisor, irmão. Tem que olhar no retrovisor. Tem que olhar para a Rua Azusa. Tem que olhar para o Charles Finney. Tem que olhar para o Spurgeon. Para John Wesley. Tem que olhar para esses caras. O pastor Livingston Farias, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que no dia do juízo, o Senhor vai chamar essa cambada de adorador. Vai chamar os caras e vai falar assim: senta aqui. Moisés, canta para eles. Canta para eles o cântico que eu te inspirei e que foi lá na terra e virou modelo na eternidade. Apocalipse diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos. É para isso que está precisando da unção profética nesse tempo. Amém? Tem mais pergunta, Val? Ela é muito engraçada, velho. Gente, vocês não conhecem essa menina é muito bênção. É muito bênção. Tem um coração em Deus. Amém, guerreiros? Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Amenzão?